Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Pode ser que você tenha vivido um momento na vida, e pode ter sido até na infância, que você tenha desejado mudar o mundo. É possível que em algum momento nós tenhamos desejado mudar o mundo. Tenhamos sonhado em ser super-heróis e salvar milhares de pessoas. Tenhamos sonhado se tornar um cientista famoso e descobrir a cura de uma doença grave como o câncer, por exemplo. E desta forma, nós crescemos acreditando que fazer a diferença depende de atos heróicos, de feitos possíveis somente a grandes líderes. A realidade, entretanto, sabemos não é bem assim, ou não é nada assim. Nós estamos acostumados a ouvir muita gente falando que vai mudar o mundo a partir de uma ou outra teoria. E isso está nas histórias de vida que aplaudimos, nos textos de desabafo das redes sociais, nas mensagens que recebemos no WhatsApp, nos cartazes das manifestações, nos discursos das mais diversas religiões e até nas propagandas de banco, de cerveja ou posto de gasolina. Parece que pessoas, instituições, marcas, aparentemente todos estão lutando por um mundo melhor. É maravilhoso, claro, ver tanta gente contagiada pela necessidade de encontrar um propósito na vida. Algo que às vezes nem tem a ver com a espiritualidade da pessoa, mas com a sua própria realização. Parece que isto é uma angústia moderna, de querer fazer mais do que apenas cumprir a rotina, de precisar sentir que a sua voz é ouvida, que a sua existência faz diferença em nossa sociedade. Mas, de fato, mudar o mundo, mudar o curso da história não é tão simples. Mais do que isto, as grandes transformações costumam não depender exclusivamente de uma força individual, mas costumam exigir uma força de um grupo. Afinal, ninguém muda o mundo sozinho, embora não haja dúvida de que você sozinho pode sim e é capaz de fazer a diferença em muitas situações e para muitas pessoas. Você pode até achar exagero, mas ações simples, individuais, praticadas diariamente por cada um de nós, dá oportunidade para que coloquemos a vida e, por que não dizer, a própria história em movimento. Nós temos o potencial de mudar o outro o tempo todo, seja dentro de casa, em nosso trabalho ou nos diversos grupos em que temos nossa participação, seja uma comunidade religiosa ou até em grupos sociais e grupos de afinidade. E o mais bonito nisso tudo é que não precisa ser necessariamente algo grandioso, ou que até possa parecer impossível. Basta estar atento ao mundo ao nosso redor e disposto a tomar uma atitude. Dar uma refeição a alguém com fome, defender um amigo vítima da injustiça, doar sangue ou simplesmente emprestar seus ouvidos para um desconhecido que precise de um ombro acolhedor. São as ações de indivíduos que transformam o dia a dia ou mesmo a vida das pessoas no seu cotidiano. Essas pessoas transformadoras são gente que consegue olhar o outro com empatia e tomam iniciativas para mudar situações incômodas. Embora tenham resultados ilimitados, ações desse tipo costumam ser muito menos complexas, mais rápidas de serem realizadas e com efeitos mais imediatos. Estas ações talvez não te transformem em um líder, candidato ao Prêmio Nobel da Paz, mas podem inspirar mais pessoas a fazer o mesmo,
Você quer notícia melhor que esta? Embora a ciência ainda não tenha chegado a um consenso, a tendência a ajudar o outro em uma situação difícil parece ser inata do ser humano, já que surge muito cedo, antes mesmo de muitos pais começarem a repassar valores ou ensinar regras de boa convivência. É a história de super-heróis que muitas vezes nós imaginamos ser quando crianças, de sorte que pudemos fazer e realizar o sonho de todos os que conhecíamos. Durante uma pesquisa realizada por uma psicóloga canadense com crianças de até 2 anos de idade, se percebeu que os pequenos ficavam muito mais felizes quando ganhavam um doce, mas ficavam mais felizes ainda quando dividiam o doce ganho com um amigo em forma de boneco. Segundo os psicólogos, estas características da criança continuam sendo desenvolvidas durante os primeiros anos de existência, especialmente na relação com seus pais. É no cuidado que recebemos dos pais que nos espelhamos para começar a aprender a importância da dedicação ao outro. E como membros de uma sociedade, as pessoas cooperam, fazem sacrifício, muitas vezes sem nem considerar seus interesses ou sua própria segurança. Empatia, altruísmo, generosidade, o nome importa pouco. O resultado destas ações é que surpreende. Portanto, meu amigo, não existe fórmula. Há muitas maneiras de fazer a diferença na vida de alguém. Demonstrar que ele não está sozinho. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Cria um forte espírito em meu ser e faça acontecer uma transformação. Me ensina a escutar a sua voz, ter sensibilidade ao seu mandar, transforma água em vinho em meu ser, que eu possa realmente te encontrar. Transforme agora, ó Deus, o meu interior, que um novo nascimento aconteça em meu viver. Eu quero ser o sal pra este mundo ter sabor, que vejam tua glória em minha. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Meus amigos, todos nós temos vontade de mudar o mundo, mas quase sempre não sabemos por onde começar. Acredito que é porque estamos tão concentrados em fazer grandes coisas que ignoramos as pequenas atitudes que podem, de alguma forma, alterar a rotina do mundo, especialmente ao nosso redor. Com medidas simples em nosso comportamento, poderemos fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Comece honrando todos os seus compromissos. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas quebram compromissos o tempo todo. Elas prometem coisas mesmo sabendo que não poderão cumprir. Por isso, faça direito. Quando você começar algo, termine. Quando pegar algo emprestado, devolva. Não fuja ou desista quando as coisas ficarem difíceis. No seu casamento, no trabalho, em seus relacionamentos, seja uma pessoa de palavra. Faça o bem especialmente a quem não pode retribuí-lo. Jesus mudou o mundo de muitas pessoas, pois ele fez o bem para aqueles que não podiam retribuí-lo. Essa é a essência da graça de Deus. No mundo dos negócios, nós fazemos o bem
esperando algo em troca. Mas se quisermos mudar o mundo, devemos começar a fazer o bem sem buscar recompensa. Perdoe e peça perdão sempre que você fizer algo errado. Reconheça e seja humilde o suficiente para buscar e fazer o que é certo. Se alguém falhar com você, perdoe. Você já deve ter ouvido que guardar mágoa e rancor é como beber veneno e em seguida esperar que a outra pessoa morra. Hoje em dia, todo mundo quer apontar o dedo, mas ninguém quer reconhecer suas próprias falhas. Se você quer mudar o mundo à sua volta, libere perdão e usa as palavras mágicas: me perdoe, eu errei, vou fazer de tudo para mudar, etc, etc. Ame as pessoas mais do que as coisas. Infelizmente, os valores estão invertidos. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Faça diferente, priorize seus relacionamentos, dê mais atenção a quem está à sua volta e lembre-se de que o dinheiro é necessário, mas não pode comprar as coisas mais importantes da vida, como família, paz, união, respeito e lealdade. Quando você decide não ser ganancioso, sobra espaço em seu coração para se dedicar a Deus e às pessoas. E isso muda o mundo. Confie em Deus. Este conselho parece ser o mais simples de todos, mas é provavelmente o que trará mais mudanças em nossas vidas e nas pessoas que convivem conosco. Ao ler a Bíblia, você verá que Deus escolhe pessoas comuns para mudar o mundo. Pessoas que simplesmente decidiram confiar nele e obedecê-lo. Por isso, experimente substituir seus planos pelos planos de Deus, que são muito maiores do que os seus. E então, quando algo parecer que deu errado, você saberá que Deus está no controle, que os caminhos dele são bem mais elevados que os seus. Você já deve ter ouvido falar do Sermão da Montanha, onde Jesus fez um discurso para milhares de pessoas, com lições de conduta e moral que até hoje orientam a vida dos cristãos. As palavras de Jesus neste sermão são profundas e difíceis até, mas se praticadas, fazem uma verdadeira libertação a qualquer pessoa. Jesus disse sobre como podemos ter acesso ao reino de Deus e da transformação que esse reino produz em cada um de nós. Ou seja, se obedecermos às palavras de Jesus, poderemos iniciar uma mudança no mundo, à nossa volta e a nós mesmos. Existem palavras que Jesus disse no Sermão da Montanha que trazem grandes transformações quando são praticadas. E essas palavras de Jesus podem sim mudar a minha vida, mudar a sua vida, assim como tem mudado a vida de milhões de pessoas ao longo da história. Nós devemos ser luz neste mundo de trevas. Assim como a lua reflete a luz do sol, devemos refletir a luz do Cristo através de nossas boas obras. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, abre aspas, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Fecho aspas, Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16. O próprio Cristo nos reforça que devemos perdoar rapidamente e buscar humildemente o perdão. Abre aspas, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte
e apresente a sua oferta. Fecham aspas, Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Nós devemos buscar a santidade como prioridade. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, versos 27 e 28. Nós ficamos mais parecidos com Cristo quando amamos quem não merece, perdoamos quem nos ofende e fazemos o bem a quem não retribui. Mateus capítulo 5, versos 43 a 45. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 45. Deus quer demonstrar seu amor perfeito através de pessoas imperfeitas como eu, como você. Mateus 5, 46 e 48. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5, 46 e 48. Meus amigos, depois do Sermão da Montanha, talvez tenhamos poucas palavras a acrescentar. Mas eu quero encerrar o programa de hoje com uma mensagem atribuída a Paulo Coelho. Conta-se que as palavras a seguir estão escritas no túmulo de um bispo anglicano em uma catedral da Inglaterra. Estaria escrito assim: quando eu era jovem e a minha imaginação não tinha limites, sonhava mudar o mundo. Quando fiquei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não mudaria. Então restringi um pouco as minhas ambições e resolvi mudar apenas o meu país. Mas o país também me parecia imutável. No fim da minha vida, em uma última e desesperada tentativa, quis mudar minha família. Mas eles não se interessavam nem um pouco, dizendo que eu sempre repetia os mesmos erros. Em meu leito de morte, enfim descobri: se eu tivesse começado por corrigir os meus erros e mudar a mim mesmo, meu exemplo poderia transformar a minha família. O exemplo de minha família talvez contagiasse a vizinhança. Assim, eu teria sido capaz de melhorar meu bairro, minha cidade, o país e, quem sabe, mudar o mundo. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, vamos chegando ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Monte. A produção do programa de hoje foi apoiado em artigo veiculado no site www.pastorantoniojunior.com.br e revista Sorria, editora MOL, mês de março e abril de 2017. Amigos ouvintes, mais uma vez, obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso a todos e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para novamente apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Monte. Até quinta, espero te encontrar aí do outro lado do rádio. Senhor, um novo coração, me dá a tua unção, me torne em um valente vencedor. Cria um
forte espírito em meu ser e faça acontecer uma transformação. Me ensina a escutar a sua voz, ter sensibilidade ao seu mandar. Transforma água em vinho em meu ser, que eu possa realmente te encontrar. Transforme agora, ó Deus, o meu interior, que um novo nascimento aconteça em meu viver. Eu quero ser o sal pra este mundo ter sabor, que vejam tua glória em minha vida, ó meu Senhor. Aviva minha fé, me reveste de poder. Diante da batalha eu não vou retroceder. Meu Deus jamais falhou e nunca vai desamparar quem tem o coração sobre o altar. Me ensina a escutar a sua